Olá, meus queridos, pra cima! Se você tem interesse em ter dicas, porque você é iniciante para o cargo de auditor fiscal, você tem interesse, você quer ser aprovado, não quer perder tempo, quer seguir o caminho mais curto, eu peço que veja esse vídeo até o final. Mas antes vou me apresentar. Eu não nasci auditor fiscal da Receita Federal, tá? Meu nome é Jefferson Rosa, nascido e criado em Bangu, o lugar mais quente depois do inferno. Passei pelo Exército Brasileiro, fiquei 11 anos, tive a oportunidade de ser aprovado para analista tributário da Receita Federal e posteriormente ser aprovado para o cargo de auditor fiscal da Receita Federal, que hoje eu exerço, tá? E eu tenho um trabalho voltado para a orientação de pessoas para o concurso da Receita Federal e outros concursos públicos, tá? Então, assim, eu vou passar algumas dicas para você. É óbvio que elas não são as únicas, mas são as principais dentro daquilo que eu visualizo numa preparação. Para você que é iniciante, é muito importante você seguir passos de pessoas que conseguiram alcançar, tá? O primeiro ponto é você entender como é que foi a sua última prova. Como é que foi a última prova para auditor fiscal? Tiveram provas com disciplinas? Quais foram as disciplinas? Quais foram os pesos das disciplinas? Quantas questões por disciplina foi? É interessante você entender a nota de corte, entender se houve prova discursiva, quantos dias de prova. Todo esse movimento é importante para você começar a fazer parte do processo de preparação para o concurso. Então, ler o edital do último concurso é a primeira coisa que você precisa saber, tá? E aí, a partir daí, é interessante que você procure bons materiais. Não vá dar uma desesperado, comprar tudo que tem no mercado, ir na ideia de grupos, de fórum, que todo mundo fala muita besteira. Procure o quê? Bons e poucos materiais. Exatamente por quê? O que acontece com o aluno que tem muitos materiais? Ele começa a bater um desespero, porque imagina, porra, eu tenho 3 materiais de cada matéria, eu vou ter que ler esses 3. O seu subconsciente vai mandar mensagem, ó, tem muita coisa, você não vai conseguir e, por consequência, você não dará continuidade, tá? Então, poucos e bons materiais. É muito importante que você entenda o quê? O seu perfil. Essa é uma outra dica. Entender o seu perfil. Jefferson, o que vem a ser entender o meu perfil? Por exemplo, se você tem uma grande facilidade em matérias que envolvem leitura, por exemplo, você gosta do direito tributário, você gosta do direito constitucional, o direito administrativo. É importante que você pegue esse bloco de disciplinas e coloque para estudar já terminando a semana. Por quê, Jefferson? Porque é interessante você colocar as matérias que você tem mais dificuldade no início da semana. Porque você está mais descansado, você vai ter condições de ter mais garra para poder alcançar, certo? E você tem condições de poder evoluir melhor. Se você pega essas matérias e coloca lá no final de semana que você já está moído de todo o processo de estudos, você tende a ter uma menor retenção. Tá? Então, assim, é importante que você, conhecendo o seu perfil, conhecendo quais são as matérias que você tem mais facilidade, você aloque essas disciplinas ao longo da sua semana de estudos, tá? Outra coisa que é muito importante, para quem quer o cargo de auditor fiscal e está iniciando, é interessante você navegar primeiro pelo cargo de analista, se você não tiver nenhum tipo de objeção. O que vem a ser navegar pelo cargo de analista? O conteúdo programático de analista está contido dentro do conteúdo programático de auditor fiscal. Então, por exemplo, se você tem pouco tempo disponível e se o cargo de analista também é positivo para você, é um cargo que você ficaria muito feliz, navegue, procure alcançar primeiro o conteúdo programático do cargo de analista para depois você alçar voos para o cargo de auditor. Por que eu falo isso? Porque nós não sabemos quando será a prova. E se você já tem garantido um cargo de analista, você tira um pouco de peso das costas, porque você sabe que você está bem preparado e aí você avança num segundo momento para o cargo de auditor, tá? Então essa é uma dica também muito importante. Outra dica para quem é iniciante é não dar ouvidos a pessoas que não têm propriedade sobre o que está falando, tá? Por que eu falo isso? A internet trouxe muito conhecimento. E dentro dos conhecimentos vieram muitos conhecimentos ruins, tá? E tem aquele pessoal que tem o perfil de achar que sabe muito, mas no fundo não sabe porcaria nenhuma, tá? E muitos concurseiros nesse modelo, e se acham um concurseiro
profissional. Ninguém estuda para ser um concurseiro profissional. As pessoas estudam para serem aprovadas. Se a pessoa se intitula um concurseiro profissional, alguma coisa está errada. Então é muito importante que você analise, tenha o seu filtro ali do que é falado, para que você não possa ser conduzido para caminhos errados. Então, ter essa preocupação de selecionar quem são as pessoas que vão te orientar é muito positivo. Por isso que eu sempre indico o quê? A pessoa que é iniciante procurar um mentor para poder auxiliar, porque o mentor vai exatamente evitar isso, dar um direcionamento e facilitar a sua progressão. Você vai economizar muito tempo, tá? Uma outra dica é você ser especialista. É comum os alunos iniciarem o estudo para auditor fiscal da Receita Federal. Beleza, é o que eu quero, é meu sonho, eu me visualizo trabalhando no aeroporto, no porto, fazendo fiscalização, né? Tem todo esse cenário. Ao longo do processo de estudos, ele começa a migrar o quê? Vai sair o fisco estadual do Amapá. Vou fazer. Aí tem que começar a estudar matérias que não têm a ver com o concurso. Legislação tributária estadual, leis específicas do cargo, né? Aí dá aquele voo. Aí beleza, aí não é aprovado, ele volta, voltei para auditor fiscal. Aí vai sair auditor fiscal do Tocantins. Aí o cara vai, não, vou estudar salário 35 mil. Aí vai estudando, certo? E aí sai do foco. Quando você é especialista, você avança de forma direta ao ponto, tá? E a ideia é o quê? Uma vez que você vai direto ao ponto, você diminui o tempo de preparação, tá? Outra dica, né, a última dica que eu quero dar em relação aos iniciantes para o cargo de auditor fiscal é você ter o seu resultado como parâmetro, tá? O que os alunos pecam é sempre utilizar o parâmetro como outra pessoa, tipo, o Pedrinho começou a estudar junto comigo, só que o Pedrinho está muito avançado e eu não estou. Assim, você comparar duas pessoas, sendo que essas pessoas tiveram vivências diferentes, são indivíduos diferentes, é muito complicado. Vamos dar um exemplo. O Pedrinho estudou num colégio de nível elevado, teve uma necessidade de poder estudar muito, porque ele fez medicina, por exemplo, na USP, né, a Universidade de São Paulo. Então, o Pedrinho, ele já tem uma estrutura de estudo já voltado para a competição. Eu não. Eu estudei no colégio público, ruim, e aí a faculdade eu fiz aquela que você pagou, assinou, passou, e aí eu quero me comparar com o Pedrinho. Não tem como, gente. Não tem como. É muito importante você comparar o seu resultado sempre. Por quê? Eu estou com 60% nessa matéria, estudei, aumentei para 65%, depois de um mês aumentei para 70%, falta estudar essa. Então, o seu parâmetro é o seu resultado, sempre. Porque assim, desta forma, você não vai ter uma crise, né, de baixa autoestima e você realmente vai ser muito concreto na sua avaliação. Beleza? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe com um amigo, comente, deixe o seu comentário, porque o seu comentário enriquece o debate e faz com que a nossa equipe possa passar mais informação em relação ao tema, tá? Dê aquela curtida e se inscreva no nosso canal, porque uma vez que você se inscreveu, ativou o sininho, você recebe em primeira mão todas as novidades que nós estamos aplicando aos alunos. Tá? A gente tem algumas promoções que são por tempo limitado e uma vez que você se inscreveu e ativou o sininho, você vai ter a vantagem perante as outras pessoas. Beleza? Um abraço, galera, bons estudos e vamos que